Para nós é um motivo de alegria, né, estarmos aqui. E o Senhor é bom em todo tempo o Senhor é bom. A palavra do Senhor que Deus colocou no meu coração nessa noite é Evangelho de Lucas, capítulo 10. Louvado seja o nome do Senhor, versículo 26 e 27. Evangelho de Lucas, capítulo 10, versículo 26 e 27. E ele lhe disse: que está escrito na lei e como lês? E respondendo ele, disse: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todas as tuas forças, de todo o entendimento e ao teu próximo como a si mesmo. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Amados, Deus, ele hoje à tarde, né? Hoje foi um dia muito corrido para mim. E até bateu 2 compromissos agora à noite, eu tive que fazer escolha, né? Eu tinha uma viagem para fazer e eu tive que fazer uma escolha. Eu disse: Jesus, eu vou ficar com os irmãos da vigília hoje, né? Sendo que eu também tinha que honrar meu outro compromisso, mas depois a gente resolve. Mas o Senhor, ele nos permite fazer escolha, né? Então, como um dia muito corrido, e hoje à tarde fazendo uma visita e nós orando ali no lar, e o Senhor me deu essa mensagem, né? E o Senhor trabalha como uma forma extraordinária. Meus queridos, se nós formos dar um tema para essa palavra nessa noite, nessa reflexão, a qual foi nos convidado para estar aqui, nós teríamos um tema como Ele tem um bálsamo. Ele tem o bálsamo. E aí você vai me perguntar, missionária Rosilene, mas que bálsamo é esse? A palavra do Senhor vai nos ensinando que Jesus vai falando por parábolas para instruir o povo dele. E ele fala aqui na parábola do bom samaritano. E quando nós vamos ler o texto sagrado, é um confrontamento para as nossas vidas cristãs. Por quê? Pregar dentro de igreja é muito fácil. Vestir a camiseta, né, do mundo gospel é muito mais fácil ainda. Mas fazer o papel a qual Deus nos chamou, que o Senhor nos separou, aleluia, para fazer, não é fácil. Quando nós vamos ler o texto sagrado, o Senhor vai falando através dessa parábola. O Senhor conta a parábola do bom samaritano, questionado por um homem que era doutor da lei. Nós sabemos todo o contexto. Nós vamos ver que ele era um homem estudioso, que estudava a palavra no Antigo Testamento. É o doutor da lei. Quando nós vamos olhar o texto sagrado, você vai ver ele questionando algo ao Senhor. Aí o Senhor olha, e eu imagino o Senhor dizendo, meus queridos, e ensinando para nós nessa noite, que ele nunca perdeu o controle de nada. Mas a igreja do Senhor precisa entender que nós precisamos nos dispor. Nós precisamos dispor a servir. Por isso que eu quero liberar essa palavra nessa noite para nossas vidas. Que o Senhor tem o bálsamo para nós. Que o Senhor tem um alívio para as nossas vidas. Que o Senhor está no domínio, no controle de tudo. Mas nós precisamos, aleluia, estar na posição a qual o Senhor quer. O Senhor fala do bom samaritano e ele vai contando a história, né? Jesus fala sobre um homem que descia de Jerusalém para Jericó. E no meio daquele caminho, ele foi encontrado pelos ladrões e salteadores, que não só além de roubar, também machucou aquele homem. E quando ele machuca aquele homem, eles deixam ele na estrada. E que eu acho mais interessante, que em meio à circunstância da nossa vida, nós precisamos entender que o Senhor, aleluia, ele usa quem ele quer. Ora, kamanaga, subianai. Que o Senhor trabalha do jeito que ele quer, que o Senhor ele faz o que ele quer, e nós precisamos entender que ele continua sendo Deus das nossas vidas. Ei, meus queridos, quando aquele homem fica à beira do caminho, eu acho mais interessante ainda, quando ele fica ali no caminho, nós só vamos olhar o texto sagrado e o Senhor vai nos ensinando a mexer, e ele também nos mexe com as nossas estruturas. Sabe por que eu aprendo nesse texto? Porque aquele homem está ali no caminho ferido, e quando nós vamos ler o texto sagrado, nós vamos ver que o sacerdote passa por ali, né? O sacerdote que deveria curar, o sacerdote que deveria cuidar, passa por ali, e ele desvia o caminho daquele homem. Depois vai passando por ali os levitas, vai passando por ali. E quando nós olhamos o texto sagrado, nós vamos ver que aqueles que se diziam preparados,
não estavam na posição de bálsamo, não tinha o bálsamo para dar. Eu quero liberar essa palavra para a tua vida, que nem tudo aquele que diz que é de verdade. Nós precisamos entender que o bálsamo, ela não vem, ele não vem do homem, ele vem do céu, e ele tem autoridade para nos dar, ele tem poder para nos dar, e quando nós vamos ler esse texto, nós vamos ver que o sacerdote desvia o caminho, o levita desvia o caminho, só que surgiu alguém no improvável, olha que linda essa história, surgiu um samaritano, surgiu alguém que ninguém esperava no caminho. Eu não sei o que é que você tem passado, a maioria das vezes você também não sabe o que nós temos enfrentado, mas eu quero te dizer que Jesus permanece no caminho, eu quero te dizer que o Senhor permanece na circunstância, aleluia, eu quero te dizer que o Senhor permanece no domínio da nossa nação, eu quero te dizer que o Senhor permanece no domínio da tua casa, aleluia, no domínio da minha família. Quando eu leio o texto sagrado, aquele bom samaritano, que era um improvável para aparecer, sabe aquela ajuda, meus queridos, que ninguém contava, sabe aquele processo que você sabe, que todo mundo sabe que você está passando, mas ninguém aparece, aí o Senhor envia um samaritano, aleluia, para confrontar a palavra, para confrontar o sacerdote, para confrontar, aleluia, os levitas, para confrontar aquele povo que se diziam preparados, aleluia, para servir, mas na verdade não estava servindo nada. Sabe por quê? Porque muitos hoje em dia querem julgar a aparência, muitos querem olhar para a estatura, para a posição, e o Senhor não está à procura disso, Ele está talvez à procura nessa noite de algum samaritano por aí que decide usar o bálsamo que tem, que decide usar o azeite que estava carregando, que decide curar as feridas de alguém. E o Senhor, nessa noite, Ele nos confronta a dizer, você tem bálsamo para usar? Você sabe como usar o bálsamo na vida de alguém? Aleluia! Quando nós olhamos o texto, aquele homem, ele para e vai socorrer aquele homem que estava machucado no caminho. Olha que interessante, olha que coisa extraordinária. Sabe por quê? Porque o nosso socorro ele vem do Senhor, que fez os céus e a terra. O Senhor, o nosso socorro não vem de governante, o nosso socorro não vem de presidente, o nosso socorro não vem de prefeito, o nosso socorro, o socorro da igreja, ela vem do Deus de Israel que permanece, aleluia, no domínio das nossas vidas, aleluia. Que igreja é essa que prega que está à espera de Cristo, aleluia, mas quando as coisas começam a sair do propósito humano, se desespera. Hoje eu estava dizendo e corrigindo alguns irmãos, porque o Espírito Santo colocou em meu coração que povo é esse que um dia coloca a bandeira brasileira dizendo que a vitória era do povo de Deus e no outro dia já começa amanhecendo em luto. Que luto é esse? Deus não perdeu o controle. Eu falei, tira essa bandeira aí, meu filho, vamos orar, vamos acreditar que a nossa esperança, aleluia, não está em carro, nem em cavaleiros, a nossa esperança está no Deus de Israel, que Deus é esse que muda a situação. Não. A palavra do Senhor, ela é válida. É para nós acreditar. Uma vez que o Senhor falou, está falado, está decretado, recaba nagassou. Uma vez que o Senhor disse, aleluia, está assinado por Ele, aleluia. Aí talvez você me pergunte, irmã, quem que vai ser? Eu não sei. Eu só sei que o Senhor está no controle, porque a palavra de Deus me diz que Ele fez céu e terra, e tudo está no domínio dEle. Voltando aqui para a palavra, aquele samaritano olha aquele homem no chão, pega aquele homem e começa a curar as suas feridas, aleluia, começa a usar aquilo que era para aquele sacerdote usar, começa a usar aquilo que era para o levita usar, começa a fazer coisas que, aleluia, que muitos não conseguem fazer. Sabe o que é, meu querido? Quando ele é confrontado, ele diz, ó, amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração. Olha que coisa, aquele homem da lei foi confrontado e o Senhor ensinando o que adianta eu dizer que amo, mas não praticar o amor. O que adianta condenar alguém, o que nós estamos vivendo uma era que todo mundo é santo,
Todo mundo se diz santo, e a palavra de Deus já nos diz que quem diz isso já está fora do propósito, porque todos os dias nós vamos errar e pecar, mas existe um Deus que vela por nós, aleluia, que cuida e sara as nossas feridas e nos traz de novo para o aprisco, porque Deus não tem prazer em ovelha que se perde, Deus não tem prazer em ovelha que fica ferida, Deus não tem prazer em ovelha que fica sangrando, oh glória, aleluia. Eu quero deixar essa palavra para os nossos corações, porque aquele homem, aleluia, aquele homem doutor da lei, ele foi confrontado e o Senhor usa a parábola para dizer, olha, pode estar na posição que tiver, mas se não tiver bálsamo, nada adianta. Se não tiver presença de Deus, se não praticar aquilo que o Senhor nos ensina, nada adianta. Então, nós não podemos pegar versículos isolados, igreja. Oh, aleluia. E dizer, olha, o tempo, no final dos tempos, o amor de muitos esfriaria. Mas espera aí, essa palavra não é para a igreja. Nós precisamos entender que o mundo nós teríamos aflições, mas o Senhor fala para mim, para você, tem bom ânimo. Aleluia. Se eu estivesse no templo agora, eu dizer, cutuca teu irmão aí e diga para ele, tem ânimo, Deus tem bálsamo para a igreja. Oh, caraba, nagaçou. Tem bom ânimo, Deus tem cura para a tua alma. Tem bom ânimo, Deus abre porta onde não tem porta. Tem bom ânimo, Deus faz coisas extraordinárias, porque Deus para um homem samaritano e usa aquele homem para curar as feridas de alguém que, aleluia, se fosse olhar no olho humano, teria sido tratado por alguém que era servo. Então, muitas das vezes nós assustamos, irmãos, quando Deus usa quem nós não esperamos para nos dar um abraço, para nos dar uma palavra de conforto, para nos abençoar, mas sendo que a palavra de Deus, no Evangelho de Lucas, capítulo 10, versículo que nós estamos lendo, 25 a seguir, você vai ver o Senhor, aleluia, o Senhor, aleluia, fazendo coisas extraordinárias através das nossas vidas. Sabe por quê, meus queridos? Ele diz, ele usa quem ele quer, ele faz o que ele quer. Aí aquele samaritano, ele usa o quê? Ele usa vinho, aleluia, ele usa azeite, aleluia, ele usa, muitas das vezes, o que falta da nossa vida. O que é presença, amor ao próximo, caridade, aleluia, compaixão, aleluia, porque nós precisamos entender que todo o domínio está na mão do Deus de Israel. Aí você vai ler, ele vai dizendo assim, Jesus, mais uma vez ele confronta, dizendo aquele homem da lei, sabe por quê? Porque quando nós olhamos o texto sagrado, nós vamos ver o Senhor usando o samaritano, e quando ele usa o samaritano para curar, ele tinha óleo, ele tinha bálsamo, ele tinha presença. É isso que nós precisamos entender. Depois que ele colocou sobre o próprio animal, ele cura, ele põe o bálsamo, ele põe o óleo, ele põe o vinho, só que ele viu que ele precisava fazer mais algo. Sabe o que nós aprendemos nessa noite? Aleluia! Que tudo que nós fazemos em menção do nome de Jesus ainda é pouco. Tudo que nós se prontificamos para fazer no nome de Jesus ainda é pouco. Ele coloca o óleo, o vinho ali sobre aquele homem, depois ele ainda leva aquele homem em seu próprio cavalo, olha que coisa extraordinária, e coloca numa hospedaria, e coloca hospedado para que sejam curadas, para que sejam cuidadas das feridas daquele homem. Ah, Deus nunca vai deixar você ferido, Deus nunca vai deixar você sangrando, Deus nunca vai deixar você em vão. Eu quero liberar essa palavra para a tua vida nessa noite, em nome de Jesus, que o Senhor tem bálsamo para nós, que o Senhor tem bálsamo para nós. E aí ele leva em cima do seu cavalo e coloca numa hospedaria, e só que ele só não joga lá não, irmão. Sabe, hoje eu estava falando para as irmãs hoje à tarde, muitas das vezes nós dizemos cristão, nós dizemos servo, levantamos uma bandeira, defendemos a nossa nação, mas passamos no meio da rua, vemos um bêbado ali, nós não falamos, nós vemos uma prostituta ali, nós nem sequer damos bom dia nem boa tarde. Se vemos um drogado, então nós corremos dele, porque nós somos santos demais e podemos nos contaminar.
fora de propósito, fora que a Escritura te ensina, meu querido. A palavra me ensina e te ensina que você é luz e sal aonde for. Então, dá bom dia, sim, quando você vê alguém na rua caído. Se puder, ajuda a levantar, coloque sentado. Se puder, dá um copo de água, aleluia. E se puder, mais ainda, diga para ele que só o Senhor é um Deus que pode salvar e libertar. É extraordinário quando nós vamos ler isso. Quando eu vou ver o texto sagrado, nós vamos ver, louvado seja o nome do Senhor, que ele levara Jesus contou a parábola do bom samaritano para ser questionado por um homem que era doutor da lei. Significa que aquele homem era um estudioso das Escrituras, como eu já disse, e ele precisava entender que as coisas espirituais não era resolvida com lei. Não é resolvida com lei as coisas espirituais, é resolvida com o poder de Deus. E só tem poder de Deus aquele que se rende a praticar, a amar o teu próximo, a respeitar o seu próximo, a ajudar o seu próximo. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Aí nós vamos ler o Senhor ensinando para nós, né? Como eu li aqui no texto base, né? Que no Lucas capítulo 10, versículo 26, 27, nós vamos ver o Senhor dizendo, aí no versículo 28, e disse-lhe, respondendo bem, faz isso e viverás. Está entendendo, igreja? É tão simples. É só eu amar, respeitar, cuidar, ajudar e praticar o que a Bíblia me ensina. Então, nessa noite, eu quero deixar essa palavra para os nossos corações. Deus tem bálsamo. Deus tem vida para nós. Deus tem história para nós. Mas para isso nós precisamos praticar. O que nós estamos sendo? Só o sacerdote no lugar do samaritano? O que nós estamos fazendo? Qual é a posição da igreja que precisa se desesperar por causa de algo que está no domínio de Deus? Que posição é essa da igreja? Quando eu olho, irmã Célia, eu não consigo entender porque um povo que sai para fora e começa a orar e começa a declarar e começa a vestir a camisa e de repente arranca tudo porque não deu certo. Não, para com esse negócio. Deus não perdeu o controle, aleluia. Eu acredito que todo o domínio é algo que eu acredito está na mão do Deus de Israel. Foi lido aqui um texto no começo da live sobre José. José, ele poderia, aleluia, se revoltar, aleluia. Ele poderia não praticar a caridade nem o amor, porque ele já estava no domínio, porque ele já estava no poder. Só que tem um porém. José não lembrou dos irmãos que jogaram ele no poço. José não lembrou, aleluia, dos irmãos que venderam ele como escravo. José não lembrou da casa de Potifar, não. José lembrou de um pai que tinha ficado lá e estava à espera de comida. José lembrou dos cuidados que ele foi. É princípio, igreja. Aleluia, é caráter, é muito mais além do que religião, do que praca de igreja. É você pegar um prato de comida e estender ao seu próximo. É você abraçar a irmã no culto quando você vê que ela não está bem e o Espírito Santo te dizer que ela não está bem. É isso que nós precisamos entender, que amar ao próximo é amar a Deus. É mandamento, glória a Deus. Se você não me ama, você não está amando a Deus, não tem como. É a palavra do Senhor que nos ensina. Para nós finalizar, José manda chamar os seus irmãos. Olha que coisa mais linda. José manda chamar os seus irmãos. Aleluia. Em momento algum, José como que diz, olha, eu que mando, eu que faço. Não. Aleluia. Tudo que José tinha, ele repartiu, ele dividiu com a sua família. É algo muito mais além que nós precisamos entender. Então, se Deus colocar no teu coração, dê o prato de comida. Se Deus colocar no teu coração, vai visitar sim. Se Deus colocar no teu coração, faça papel, aleluia, não só de sacerdote dentro da igreja, não só de levita cantando cânticos com o microfone na mão. Não, é porque é muito mais além disso. Por isso que Jesus deixa essa parábola do bom samaritano, para que nós possamos enxergar, né? Porque aquele homem ele cura as feridas daquele que se encontrava caído, coloca em seu próprio cavalo,
leva para a hospedaria, deixa tudo pago para ensinar para um doutor da lei essa parábola, para ensinar para mim e para você. Então, nós precisamos só entender que Deus tem bálsamo para nós. E nós precisamos confiar que Ele está no controle. O bálsamo nessa noite não quer dizer vitória de lado de A e de B, não, não. O bálsamo está te lembrando que, aleluia, que existe um céu preparado e nós somos peregrinos dessa pátria. Nós somos peregrinos dessa terra. Essa terra ela não é nossa. É nosso dever estar orando pela nossa nação. É nosso dever estar orando pelas pessoas que vão ser eleitas. Mas o nosso dever é descansar no Senhor. É a nossa obrigação é descansar no Senhor, porque é orar e ação. Tem que caminhar os dois juntos, orar e ação. Não adianta só eu orar se eu não agir. E não adianta eu só agir se eu não orar. Então, nessa noite, eu quero deixar esse versículo, eu quero deixar essa palavra gerada aos nossos corações, dizendo que até aqui nos ajudou o Senhor. Porque vem do Senhor, igreja. Vem do Senhor a nossa salvação. Vem do Senhor a nossa esperança. Vem do Senhor a alegria. Então, se você crê nisso, levanta a tua mão para o céu e declara nessa noite que é do Senhor que vem o socorro da igreja. Orá, lá sob Anabianai. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Eu sinto a graça de Deus aqui. Aleluia. Quando nós vamos ler, irmãos, para finalizar a passagem a qual Deus nos deu. Deus hoje, esse final de semana foi um final de semana um pouco corrido para nós, né? Foi um final de semana preocupante para nós. E ontem o Senhor me fez viver algo extraordinário. Eu quero compartilhar com a igreja depois, né? De parar de gravar. Mas nós precisamos entender que o Senhor está no domínio de tudo. Então, ele usa aquele samaritano para finalizar, para dizer para mim e para você que o Senhor não está preocupado com a sua posição eclesiástica. Ele não está preocupado com o teu anel no dedo. Lógico que isso tudo faz parte hoje terreno. Mas o Senhor está preocupado com o que nós estamos fazendo como igreja. O que nós estamos fazendo como igreja. Sarando ou ferindo. Curando ou abrindo feridas. É forte, né, igreja? Nós precisamos entender isso. Por isso que há momentos que nós saímos de cena para não ferir ninguém. Por isso que há momentos que nós não aparecemos em tela alguma para não machucar ninguém. Porque se nós estamos machucados, nós vamos machucar também. É assim, é a lei do retorno, carnalmente. Mas o Senhor está dizendo para nós, eu tenho o bálsamo para as nossas vidas. Amém? Louvado seja o nome do Senhor.